Esta é a história do dia da Rádio Observador. Até onde vai a Guerra Fria entre Marcelo e o governo do PS? Não há drama, é o funcionamento das instituições. Agora, percebem, eu tive que ponderar muito bem, porque este veto não prejudicava, em termos de tempo, a execução da reforma. Se Marcelo diz que não há drama, o PS desdramatiza. Afinal, estamos só a assistir ao normal funcionamento das instituições, uma ideia que os políticos tanto gostam de reforçar. O Presidente vetou o pacote de medidas com que o Governo pretende atacar o problema da habitação. Diz que é insuficiente e que daqui a 2 ou 3 anos logo veremos isso mesmo. O diploma volta assim à Assembleia da República, mas o PS não vai alterar uma vírgula e vai voltar às mãos de Marcelo tal e qual como da primeira vez. A poucas semanas do início do ano político e com as relações tensas entre Belém e São Bento, qual será a estratégia do PS depois do veto do Presidente? Vamos falar com Mariana Lima Cunha, jornalista da secção de Política do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Olá Mariana, bem-vinda. Olá, João. Marcelo Rebelo de Sousa decidiu-se pelo veto político às medidas do PS para a habitação. Este veto não foi propriamente uma surpresa. Que sinais já vinha dando o Presidente desde o início que era isto que, no fundo, se preparava para fazer? Isto, de facto, foi uma espécie de veto pré-anunciado. Só na última semana, Marcelo esteve a passar uma espécie de férias, digo espécie porque foram muito agitadas no Algarve e desdobrou-se em declarações sobre o assunto. E é importante notar que nessas declarações o Presidente acabava por fazer praticamente palavra por palavra críticas que tinha feito assim que leu da primeira vez as medidas logo em março. Ou seja, apesar dos avanços e recuos da lei, apesar das alterações, das suavizações que houve das medidas que eram mais polémicas, no fundo o que se percebeu já há algum tempo e muito particularmente na semana passada é que o Presidente da República mantinha as suas opiniões críticas deste pacote e, portanto, ele chegava a semana passada a dizer, como diz há meses, que as medidas têm de ser execuíveis, isto depois de ter dito que a lei podia ser apenas uma lei cartaz que não seria operacional. Veio dizer que é muito importante, aliás, que não se levem expectativas que depois saiam frustradas e, portanto, em resumo, o Presidente acabou por manter a opinião que a situação da habitação não vai melhorar e que daqui a 2 ou 3 anos, foi o prazo que ele colocou e que no fundo é o fim do mandato tanto dele como do Governo, e isso vai ser óbvio para toda a gente. Tudo isto começou na altura com um melão que precisava de ser aberto, como se referiu Marcelo a estas medidas. Daí caminhou agora para um veto. Ora, que motivos invocou Marcelo para devolver o diploma a mais habitação à Assembleia da República? Agora que Marcelo abriu um melão e não gostou, não ajudou-se, encontrou ali vários motivos, até porque isto é importante dizer que é tudo menos um veto suave, porque há vetos que apontam problemas cirúrgicos e que até apontam, de certa forma, um guião para serem ultrapassados. Dizem logo que se for por aqui, se alterar esta linha, há a possibilidade depois de serem promulgados. Não é de todo o caso, porque aqui o Presidente da República o que faz é questão de criticar praticamente todos os pontos principais do diploma, indo ali ponto por ponto. E, portanto, para Marcelo Rebelo de Sousa, além da tal crítica geral de que falávamos, e é que passa pela falta de efeitos práticos do diploma, há outros argumentos. Há a falta de investimento público na construção da nova habitação, há o excesso de burocracia desses processos e da complexidade em excesso desses processos, por exemplo, nas novas regras para o alojamento local, e depois temos em termos mais políticos o nível de polarização a que o debate chegou e a falta de consenso a que isso leva. No fundo, Marcelo Rebelo de Sousa queria que, enfim, isto é um tema tão estrutural, que tivesse um consenso de regime com o PSD, sobretudo, permitisse que isto fosse uma reforma que durasse, aliás, para lá deste governo. Aliás, já tivemos o PSD a dizer precisamente que se chegar a ser governo vai revogar imediatamente todo este pacote, o que indicia precisamente que não há consenso nenhum. O Presidente da República tem sempre outra opção, que é de enviar este diploma ou qualquer outro diploma para o Tribunal Constitucional para uma fiscalização preventiva. Por que é que não o fez?
Desta vez já há uma coisa que Marcelo Rebelo de Sousa, pelo menos nos últimos dias, tem querido deixar claro, é que isto é uma questão de discordância política e não um problema constitucional. E ele é uma pessoa muito qualificada, como sabemos, para avaliar essa questão. Essa hipótese tinha sido muito agitada até em Belém e sobretudo à direita quando o pacote foi apresentado. Só que isso tinha sobretudo a ver com a questão do arrendamento coercivo, porque a grande discussão que havia nessa altura era se isto constituía uma violação do direito de propriedade. Desde então, essa altura em que havia a discussão era mais ou menos o direito de propriedade contra o direito à habitação, e a discussão passava muito por se havia um que se sobrepunha, não é? Desde essa altura a medida foi tão descafeinada, por assim dizer, suavizada, que praticamente perdeu esse caráter coercivo, porque está nas mãos das câmaras, é preciso uma série de condições para que uma casa seja de facto considerada devoluta e que possa haver uma intervenção, é num prazo maior. Portanto, aquela ideia inicial de que o Estado ia entrar pelas casas adentro e reclamá-las para si, de facto ficou muito suavizada. E o que é até curioso é que Marcelo Rebelo de Sousa agora acha quase o contrário. É que a crítica que faz agora é que a medida é capaz de nem chegar a ter grande impacto e que é uma medida que tem grande custo político, mas que é quase simbólica. E, portanto, o problema de fundo deixou de ser legal, no fundo, e passou a ser apenas político. É uma discordância de opções políticas. Isto não é uma questão do Presidente com o Governo, é uma questão de exercício da competência pela Assembleia da República e o Presidente exerce a sua competência. Mas é interessante reparar que o Presidente, nas declarações que fez ontem, no dia em que foi conhecido este veto, fez questão de sublinhar, até por mais do que uma vez na Polónia, quando questionado de que forma é que isto afetaria ainda mais a relação com o Governo, que a questão é com a Assembleia da República. Quem aprovou o pacote foi a Assembleia da República. Sim, porque Marcelo Rebelo de Sousa, de facto, aqui não tem dado qualquer tipo de gás a conversas sobre uma possível guerra com o Governo, que aliás é um tema que nos tem enchido os dias já há alguns meses, desde que houve a guerra entre palácios, como se costuma dizer, desde que António Costa decidiu segurar o ministro João Galamba contra a vontade de Marcelo Rebelo de Sousa, que tem havido. Marcelo, aliás, anunciou que ia haver uma hipervigilância, uma vigilância mais apertada das ações do Governo. Ele não quis foi dar gás, de facto, a conversa sobre se isto é uma guerra, se é um braço de ferro entre as duas partes. Então o que ele fez foi basicamente refugiar-se num argumento que é formalista, que é verdadeiro, que é, neste momento, a nível formal, a proposta da Assembleia da República. Simplesmente porque na natureza das propostas elas têm de ser propostas no Parlamento, pelos deputados, portanto é o PS que as propõe e neste caso que as aprova de forma isolada, e portanto, enfim, lá está, legalmente, formalmente a questão é da Assembleia da República, apesar da iniciativa, aliás, como todos sabemos, ser do Governo. E portanto, nisso, Marcelo Rebelo de Sousa, aliás, está em sintonia com o Governo, que a última coisa que neste momento quer é alimentar mais essa tensão com Belém. E face às críticas então do Presidente, o PS vai fazer algum tipo de alteração ao diploma? Não vai fazer nenhuma. Desta vez o PS está tão convencido que a negociação seria inútil, porque as posições dos partidos são extremamente diferentes sobre o assunto, estão muito polarizadas e, portanto, nem sequer vai reabrir este dossiê. Aliás, vale a pena lembrar, como falávamos há pouco, o facto de o PSD ter dito que por ele até quando chegasse ao poder revogaria esta legislação, é logo um indício disso mesmo. Além disso, os socialistas estão um bocadinho ansiosos para porem finalmente em prática este pacote, porque ele já é anunciado desde março. Reafirmamos a urgência na resposta à crise da habitação. E essa urgência leva-nos a que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, logo no início dos trabalhos parlamentares em setembro, dê os passos necessários para a confirmação do diploma do programa Mais Habitação. É para tentar resolver uma situação da habitação que é dramática, que já levou milhares de pessoas às ruas em protesto já depois desse anúncio, e portanto o PS quer avançar e preferiu, por exemplo, ao contrário do que aconteceu com a questão dos professores, que era uma lei que Marcelo travou, mas que tinha reparos mais fáceis de resolver, e portanto aí o Governo decidiu pegar nela, corrigi-la e voltar a jogo. Desta vez vai avançar, aliás, com a reconfirmação sem fazer nenhuma alteração. O Governo errou. O Dr. António Costa tem de ter humildade. Tem de dizer ao país: errei, peço desculpa, estou aqui para começar do zero. Se o Dr. António Costa tiver esta humildade, eu, como líder da oposição, tenho também a humildade de me colocar ao lado do Governo,
a favor dos portugueses. Depois de conhecido este veto, o líder do PSD, Luís Montenegro, ofereceu-se para negociar. Ora, esse é um cenário que o PS rejeita completamente. Sim, porque neste caso o PS acha que as diferenças são tão grandes que a negociação simplesmente não seria, enfim, possível, frutífera, se calhar, e também que atrasaria muito o processo. Por um lado, porque acha que as opções do PSD, neste caso, são demasiado liberais e que entregam demasiado ao mercado estas questões da habitação. Por outro, nós tínhamos esta segunda-feira dirigentes do PS a repetir as palavras de Montenegro, a dizer que era preciso rasgar o pacote e começar do zero, que o pacote era uma asneira monumental, um crime político e etc., para descredibilizar a oferta de Luís Montenegro para negociar. Ou seja, do lado do PS, se do lado do PSD o argumento é, se querem mesmo negociar, recuem, comecem do zero connosco, do lado do PS diz o contrário, que é esta questão de voltar do zero é porque há uma indisponibilidade real e a disponibilidade não passa de retórica. É importante também esclarecer uma questão para que não existam dúvidas. Quando a Assembleia reconfirmar o diploma, o Presidente pode ainda fazer mais alguma coisa ou tem de o promulgar? Aqui já não há mais formas de contornar a situação, porque dado que já dispensou publicamente a ideia de recorrer ao Tribunal Constitucional, portanto Marcelo Rebelo de Sousa diz que não há dúvidas legais neste caso, Marcelo só poderia fazer o veto político, que foi a opção a que recorreu agora. Havendo uma maioria parlamentar para reconfirmar a lei, que não é daqueles casos, há leis específicas que precisam de 2/3 dos deputados, neste caso vale uma maioria absoluta que o PS tem e, portanto, o Presidente terá de aceitar esse desfecho e está, aliás, ciente disso. Aliás, uma das pistas que nós tivemos que provavelmente isto acabaria por dar em veto foi na semana passada, quando ele próprio fez as contas de cabeça na praia, quando estava a falar aos jornalistas e disse isto, se eu vetar, num mês e pouco a coisa resolve-se, porque é o timing do Parlamento para reconfirmar e, portanto, ele próprio já estava à espera que enfim, fosse este o desfecho. Já voltamos à conversa com Mariana Lima Cunha, jornalista da secção de política do Observador. Se o PS não vai fazer qualquer alteração ao diploma que o Presidente da República rejeita e conhecida a tensão dos últimos meses entre Belém e São Bento, vamos então tentar perceber qual será agora a estratégia dos socialistas. As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta. Este é o Encantador de Ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram. Eles estavam em choque. Aquilo foi quase como uma bomba, não é? Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tigerman. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Mariana Lima Cunha. Mariana, falando do PS e ainda antes de ir ao que será essa estratégia face ao veto de Marcelo, é importante também lembrar aqui que o conjunto de medidas iniciais para fazer face à crise na habitação não era consensual dentro do próprio partido. Acabou por ser suavizado, não é, ao longo do tempo. Sim, aliás, um sinal muito evidente disso foi que, na altura, ali mais no início de março, se não me engano, a Ministra da Habitação, Marina Gonçalves, teve de se desdobrar em sessões com militantes do PS pelo país para tentar explicar o que eram estas medidas. E é curioso, eu lembro-me na altura de falar com um dirigente socialista que estava, enfim, a brincar com o assunto e a dizer era suposto com este ser fácil, ou seja, os militantes não era suposto precisarmos de convencer, eram só as pessoas de fora. E, portanto, dentro do próprio PS sabia-se que havia um desconforto e até alguma ideia de radicalização em relação ao pacote. A Ministra também já tinha, enfim, neste caso a desvantagem talvez de chegar com a fama, ter uma marca ideológica muito acentuada, de ser um bocadinho à esquerda dentro do PS e, portanto, ainda mais facilmente se colou essa ideia de que era esta ministra que vinha trazer este conjunto de ideias e que, de facto, no PS não há uma ala assim tão maioritária mais à esquerda que apoie medidas, e aqui estamos a falar muito concretamente, por exemplo, da questão do arrendamento coercivo ou do alojamento local com mais restrições, que são duas das mais polémicas. O que aconteceu ao longo destes meses foi precisamente que foram
essas as medidas, não só, mas também, que começaram a ser suavizadas. Acabámos por ver, como falámos aqui já há pouco, o arrendamento coercivo a tornar-se cada vez mais condicional e menos coercivo, com cada vez mais condições. No alojamento local, a taxa que os proprietários precisam de pagar desceu de 35% para 15%, portanto uma percentagem muito significativa, passou a aplicar-se só a territórios de alta densidade, uma série de outras condições que, no fundo, do que alguns diziam que era um pacote de medidas muito radicais, passou, curiosamente, lá está a ser um pacote que pessoas como o próprio Marcelo Rebelo de Sousa dizem, se calhar isto é só simbólico. E, portanto, temos aqui duas categorias muito diferentes, mas que existiam dentro do próprio PS. Tu falaste também com alguns dirigentes do PS para este artigo que assinas no Observador. Como é que reagem a esta decisão do Presidente da República? Os dirigentes do PS e, aliás, também algumas fontes no governo, a forma como reagiram foi sobretudo a querer passar uma imagem de muita tranquilidade e sem dramas, é uma expressão que eu ouvi várias vezes nessas conversas. Aliás, uma coisa engraçada é que várias dessas fontes, sem eu perguntar antes, puxaram por um argumento comum e que provavelmente já está a ser alinhado dentro do PS, que é a questão dos professores. Ou seja, é um diploma que foi travado também por Marcelo Rebelo de Sousa em julho, com um texto muito crítico a acompanhá-lo. Era a questão da carreira dos professores, querem a contagem do tempo de serviço que ficou congelado. O governo não quer essa contagem integral, mas a Rebelo de Sousa acha que a negociação devia continuar e, portanto, fez um texto muito crítico, mas que tinha, lá está, algumas pistas para ser resolvido. E o que aconteceu foi António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, de acordo com o que já foi noticiado, falaram ao telefone, até acho que durante uma escala do Primeiro-Ministro, resolveram a coisa e Marcelo Rebelo de Sousa promulgou exatamente esta segunda-feira a questão dos professores. E, portanto, isto está a ser usado como arma pelo PS para dizer, como veem, nós conseguimos perfeitamente gerir esta coabitação, não há um problema estrutural de relação. O PS quer muito fugir à tal ideia de que agora há uma vigilância tão apertada que o Presidente da República está a pisar-lhe os calos o tempo todo, e, portanto, usei este exemplo para relativizar, e quero muito evitar que haja uma guerra com Belém. O outro ponto que há algumas fontes no PS que também frisam é que acham que isto foi um veto muito também para o eleitorado natural de Marcelo, que é naturalmente um bocadinho mais à direita, mais alinhado, por exemplo, com os interesses dos proprietários, dos investidores, que são pessoas que Marcelo Rebelo de Sousa chegou a dizer que estavam perplexas com estas novas medidas e, portanto, no PS há um bocadinho o sentimento de, bem, Marcelo Rebelo de Sousa sabia que nós conseguíamos reconfirmar, fez este veto para expressar a sua posição e também para pescar o olho ao seu eleitorado. O próprio PS, na verdade, quando falas com fontes do partido, gera muitas expectativas sobre os efeitos deste pacote. Já ouvi dizer muitas vezes que um pacote sozinho não fará nada, ou que fará pouco, que é difícil prever os efeitos reais no mercado, que é um tema hiper complexo, que o PS já tomou outras medidas, que há, por exemplo, 2 mil milhões de euros no plano de recuperação e resiliência destinados à habitação e, portanto, o próprio PS parece que já começa a fazer aqui alguma gestão de expectativas em relação a, enfim, não vai ser nenhuma passo de mágica a aplicação deste pacote. Cá estaremos para ver, diz o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, mas agora, a poucas semanas do início de um ano político, que vai ser importante, vai contar com eleições europeias e também há muito pouco tempo da segunda parte de um Conselho de Estado agendada já para 5 de setembro, em que o Presidente vai continuar a fazer a avaliação do Governo. Qual é então a estratégia socialista? O Governo tem tido, como nós sabemos, um ano muito difícil, não é? Aliás, toda esta maioria absoluta, mas desde o princípio do ano então tem sido muito focada basicamente em escândalos e polémicas que vêm dentro do próprio Governo. E, portanto, o PS no momento está muito focado em voltar. E é, aliás, curioso que este pacote de habitação foi precisamente nessa senda, estava focado em voltar à iniciativa política, em mostrar que fazia obra, que aproveitava a sua maioria absoluta para isso mesmo, e foi assim, aliás, que este pacote surgiu. Também há muito no PS quem acha que isso pode acontecer com o Orçamento do Estado, ou seja, retomar aqui, fazer a rentrée muito centrada nisso, depois de um ano em que a população sofreu imenso com os aumentos o aumento da inflação, e consequentemente dos impostos e, portanto, há todo
uma expectativa dentro do PS de que é mesmo preciso fazer uma redução fiscal muito significativa, devolver dinheiro e também aqui não esquecer que estamos a começar um período pré-eleitoral, que as europeias são as próximas eleições e acontecem em maio, e portanto eu diria que o Governo agora tem aqui um desafio principal nesta rentrée, que é precisa fazer um grande equilíbrio entre a tal devolução do dinheiro que precisa fazer às pessoas e a questão das contas certas, que continua a ser basicamente o alfa e ômega da ação do Governo. Fernando Medina ainda no mês passado escrevia um artigo em que avisava que não há folga assim para grandes loucuras e, portanto, é certo que vai haver uma redução, por exemplo, do IRS, falta saber em que grau. Portanto, o Orçamento do Estado já é encarado muito dentro do PS como uma espécie de ponto de viragem para esta legislatura hiperacidentada que temos tido. A habitação era precisamente outro ponto que tinha sido, uma iniciativa do Governo para voltar um bocadinho ao controle, mas tem tido tantos avanços e recuos que acabou por se tornar quase outro problema para o Governo. Obrigado, Mariana. Obrigada. Mariana Lima Cunha é jornalista da secção de política do Observador. Esta foi a história do dia. Se gosta deste podcast, então não se esqueça de carregar em seguir na sua plataforma preferida, seja o iTunes, o Spotify, o Google Podcasts ou outra. É uma forma de estar sempre atualizado e ser alertado dos episódios e temas mais recentes. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.